Rapaz, eu tava revoltado. Eu tô rouco porque... Eu vou falar pra vocês, eu tô assim ainda sem conseguir, eu tenho nem pensar. O Flamengo hoje, pelo menos, cara, vontade teve em campo. O Flamengo teve vontade em campo. Teve vontade em campo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O Flamengo tá no jogo. O Flamengo tá no jogo, tá? Eu sei que o momento é muito ruim, mas o Flamengo tá no jogo. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente falou no Pod Tática essa semana. Foi ontem, inclusive, a gente falou no Pod Tática. A formação que o Flamengo colocou no final do jogo é a formação que o Flamengo tem que jogar. Eu espero que o Dorival tenha percebido isso. O Flamengo entrou no jogo depois que o Pedro começou a fazer o que a gente precisava, que é ficar de costas pro gol recebendo bola. O Flamengo estava jogando todo errado. A vontade não faltou, o time estava aguerrido. O Hulk faz o que quer, a verdade é essa, o Hulk tá fazendo o que quer. O Diego Alves, no primeiro gol, não tinha que ter saído no Hulk. Quando você tinha o Pablo e o Rodrigo Caio ali, ele já tinha passado dos dois. Mas ele teria, de repente, que ainda tentar mudar de perna. Ou ele poderia chutar, beleza. Mas se o Diego Alves ficasse ali, pelo menos um pouquinho mais atrás, não fosse lá onde o Hulk estava para ser encoberto, aquilo ali poderia ter sido evitado, né? Aquilo poderia ter sido evitado. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. O Diego Alves, quando ele faz aquele movimento, ele dá mais uma opção ao Hulk. Era evitável. Dava pra gente evitar. Agora, o que aconteceu no segundo gol do Atlético, por exemplo, eu e o Arnaldo, que a gente tá aqui pra falar sobre o nosso analista tático, a gente vai falar sobre todos esses aspectos do jogo, a gente falou na hora, sai, Diego Alves, sai! E ele não saiu. Então, na bola que não era pra sair, ele saiu. Na bola que era pra ele sair, ele não saiu. E aí o que acontece? Ele depois faz duas defesas e conta com a sorte também, porque eu vou falar uma coisa, ia ser uma injustiça, um pecado o Flamengo, jogando o que jogou dos 25 em diante, dominando com 56% de posse de bola, 59%, obrigado, Hanna, o Flamengo tomar aquele 3-1. Ali seria absurdo. Seria pra falar assim, olha, esquece o ano acabou. O Arnaldo, vou revelar, ele falou assim, é sorte de campeão. E aí lembra, óbvio, do gol do Elias, não, do gol do Carlos Eduardo, que depois tem aquele gol do Elias, que o gol do Elias foi essa situação aqui, ó, que é a minha cirurgia. Que eu tava operado no Maracanã, foi quando eu saio da cirurgia, que eu fui ressuscitado 3 vezes, eu fui pro Maracanã. Essa história me emociona. E foi assim. Então, por isso eu acredito, o Carlos Eduardo fez aquele gol lá, levou pro Maracanã, e quando ele leva pro Maracanã, o Flamengo ganha no finalzinho com o gol do Elias. Só que naquela época tinha o gol qualificado. Então, pra deixar aqui registrado, o Flamengo precisa ganhar de 2 no Maracanã. Não adianta o Flamengo ganhar de 1, porque vai ter que ir pros pênaltis. A gente teve 5 match points, ou 4 match points, né? 4 pênaltis pra gente definir contra o Galo. A gente já teve uma história de pênaltis com o Galo esse ano, onde a gente perdeu 4 oportunidades de matar o jogo. E não tinha o goleiro, o Diego Alves. Talvez o Santos já retorne no próximo jogo. Bem, eu não sei, mas também vai bem, né? Vai bem em cobrança de pênalti. Então, eu vejo um panorama diferente, óbvio, de 2013, né? Que foi aquela classificação nas oitavas contra o Cruzeiro. É um panorama diferente, por questão do gol qualificado, mas que se assemelha e que o Flamengo tem a chance de redenção. Eu acho que hoje o Flamengo ganhar de 1 gol de diferença do Atlético, com o time formado que o Atlético tem e o time que o Flamengo tem ainda em formação, né? Porque você tem que entender tudo isso que tá sendo mudado com a chegada do Dorival e com o que era feito com o Paulo Souza. É óbvio que eles têm vantagem, mas o Flamengo pode. O Flamengo pode virar esse jogo e pode ainda se classificar na Copa do Brasil. Quando o Flamengo tomou o segundo gol, Arnaldinho, você sabe, eu olhei pra você e falei, cara, que ano terrível esse. E mais uma vez eu quero deixar aqui o meu recado, a Rede Globo não foi comentado uma vez a torcida do Galo fazendo cânticos homofóbicos e cânticos racistas, um bom tempo do segundo tempo, quando eles estavam ganhando de 2-0,
E aqui eu não tô falando isso por mimimi, não. É porque o Flamengo foi julgado e punido por menos. Por menos. Tá? Ninguém na Globo citou isso. E o STJD, eu quero ver o que vai fazer com o Galo. Não quero que elimine o Galo por causa disso, não. Mas tem que punir. Porque o Flamengo foi punido e multado. E numa próxima pode ser reincidente. E é capaz de pegarem o Flamengo de novo do que pegar o Galo. O Galo ficou, a torcida deles ficou cantando uns 10 minutos quando estavam ganhando de 10-0, de 2-0, 10 minutos cantando, e a Rede Globo com o áudio aberto. E ninguém falou nada, tá? Fica aqui o meu recado. Arnaldo, dá pra respirar com esse 2-1 pelo menos? Dá pra respirar, tamo no jogo. E olha só, raça e qualidade não são fatores excludentes. Não é porque você tem qualidade que você não pode ter raça, não é porque você tem raça que você não pode ter qualidade. No entanto, o time atual do Flamengo está numa situação um pouco mais difícil. Então talvez seja a hora da gente contar um pouquinho com aquela raça, aquelas vitórias épicas, da bola que bate na canela e bate no goleiro. Olha, 17 mil pessoas assistindo a gente. Pra vocês todos. Então, ó, chegou essa galera, essa galera com certeza acredita, Arnaldo. E merece. Essa galera tá motivada com o que viu hoje, a vontade do time. Isso é importante, velho. Sim, e eu acho que o gol de hoje tem um pouquinho dessa mística rubro-negra de tanto tempo, só que eventualmente talvez a gente não tenha precisado tanto disso nos últimos anos, com um time tão bom tecnicamente. Mas acho que chegou a hora de contar com isso. E aí, o que isso tem a ver com a parte tática? Se você realmente vai jogar num time um pouco mais aguerrido, um time um pouco mais de bola na área, contando com um bate-rebate, contando com a bola que o atacante domina de costas e o zagueiro aperta e sobra para um cara que chuta, é legal nessa situação você ter um cara que nem o Pedro, né? A gente viu aí nos últimos 15 minutos de jogo, talvez um pouco menos, um Flamengo que dominou o jogo, o Galo que ficou um pouco ali mais recuado, claro que teve chance no final, mas teve ali uns 10 minutos de muito domínio nosso. Então eu acho que assim, se não tem um modelo de jogo definido, não é a posse, não é o contra-ataque, a gente não sabe qual é o modelo de jogo atual. Se não tem modelo de jogo, vamos contar com a raça, vamos contar com a superação, e para isso eu acho que a equipe que terminou o jogo de hoje é muito interessante. Você tendo de fato um atacante que pode segurar um pouco mais a bola, tendo o Gabi vindo de um lado, eventualmente o Lázaro um dia será o Cebolinha, o quanto antes eu espero também do outro. Então acho que esse é o momento. Não temos modelo de jogo, vamos jogar na raça e vamos escolher atletas que propiciem... Mas não tem modelo? Você acha que... Não, a gente não tem uma jogada ensaiada. Não, mas tudo bem, mas e dos 25 minutos em diante? Quando entrou o Pedro, entrou o Lázaro, que é o que a gente pedia ontem. Não, então, esse time, ele sugere um modelo, mas não tem um modelo. O Flamengo tá em fase de transição. Olha só, 2 exemplos de um pouco fora do futebol. O pessoal gostou muito quando eu dei exemplos da NBA e do futebol europeu. Vamos falar isso um pouquinho de novo. O Golden State Warriors foi campeão tem uma semana da NBA. E o Real Madrid foi campeão tem mais ou menos um mês da Champions. No entanto, o Real Madrid foi tricampeão da Champions ali entre 2015 e 2018. 2016, 17, 18. Isso. E o Golden State Warriors foi bicampeão da NBA mais ou menos na mesma época. O Real Madrid e o Golden State estavam no auge nessa época, ficaram os 2 anos sem ganhar nada, torcida criticando, diretoria sendo, obviamente, criticada, e os times conseguiram retornar pro pódio, retornar pro topo, rejuvenescendo o time, deixando alguns medalhões, trazendo jovens jogadores. Então acho que o Flamengo tá nesse momento. Entender quais medalhões vão ficar, quais que vão sair, trazer a galera nova. Então é uma fase de transição. A gente tem que ter um pouco de compreensão com isso. E de fato não tem um modelo de jogo. É um time de posse? Acho que não mais. Mas tem o contra-ataque? Também não tem. É um time de pressão? Não sei. Já que não tem o modelo, vamos jogar aguerrido, contar com jogadores que podem proporcionar pra gente uma vitória na raça. E acho que o time que pode nos proporcionar isso é o time que terminou o jogo de hoje.